Michele, passar a palavra para ela. Então, com vocês, Michele Vasconcelos. Olá, boa tarde a todos. Se por acaso vocês não estiverem me ouvindo, o Cristiano vai me avisar aqui pelo WhatsApp. Então, às vezes, eu vou olhar aqui para baixo para ver se chegou alguma mensagem de vocês, tá? É um prazer imenso estar falando com a equipe SEB e hoje, através dessa live, poder apresentar para vocês o projeto Muda, que o Mundo Muda, né? Então, a gente vai falar um pouquinho o que seria esse título e a importância dele. Hoje, na nossa live, nós falaremos sobre inteligência emocional. E aí, para que vocês entendam por que nós vamos falar de inteligência emocional, eu também vou fazer uma breve apresentação. Eu faço parte da M. Vasconcelos Consultoria. Nós somos uma consultoria de RH com foco em carreira e desenvolvimento humano. E eu sou responsável pela consultoria e recentemente eu concluí o mestrado sobre inteligência emocional e a minha pesquisa foi o quanto a inteligência emocional tem se desenvolvido no Brasil nos últimos 10 anos. Então, de alguma maneira, a live de hoje vai tratar sobre inteligência emocional, sobre esses aprendizados que eu estudei e sobre como isso pode nos ajudar na nossa carreira, especialmente nesse momento de pandemia. Eu acredito que agora, essa quinta-feira de sol à tarde, no final, eu vou deixar aberto, né, para que vocês façam perguntas, caso vocês tenham dúvidas em relação ao que a gente for conversando hoje, tá bom? Então, fiquem à vontade aí para falar, se vocês quiserem anotar também, e depois mandar as dúvidas para o Cristiano, para o Guilherme, via WhatsApp. A gente terá aí um ciclo juntos e daqui a pouco eu vou explicar como que será esse ciclo, tá bom? Então, vamos começar. O tema da nossa live, a base dele é a inteligência emocional. Mas antes de aprofundar nesse assunto, eu queria compartilhar com vocês, eu acredito que vocês até já devem ter ouvido falar na televisão, que a Organização Mundial da Saúde, ela registrou, com todas essas mudanças, um aumento no quadro de pessoas com depressão e de pessoas com síndrome do pânico, né? E foi atribuído esse quadro, esse aumento, à situação que nós estamos vivendo, né? As incertezas que nós estamos vivendo. E aí, tem sido a preocupação de algumas empresas, principalmente aquelas empresas que se destacam em relação ao olhar do ser humano, tem sido a preocupação de como os meus colaboradores estão enfrentando este momento e o quanto, de fato, eles estão adaptados ao home office. E aí, trazendo um outro dado que também saiu recentemente, se eu não me engano foi na semana passada, da Fundação Getúlio Vargas, ela fez uma pesquisa com diversos profissionais do estado de São Paulo, questionando o quanto esses profissionais estão adaptados ao processo de home office. E por incrível que pareça, 52% das pessoas que responderam disseram que, infelizmente, não estão adaptados ao modelo do home office. Ou seja, mesmo já fazendo alguns meses que a maioria de nós estamos trabalhando neste formato, algumas pessoas ainda não se sentem adaptadas. E aí, quais são os riscos, né, de não estar adaptado a um formato de trabalho e, ao mesmo tempo, vivendo um cenário externo de muito estresse, que é o que a gente está passando, né? Por mais forte que a gente seja, muitas vezes
a união desses dois fatores, ou seja, uma mudança brusca na minha rotina de trabalho, mais uma mudança brusca na minha vida pessoal, faz com que esta conexão acabe afetando o nosso emocional. E aí, muitas vezes, a gente psicossomatiza, né? E o que é esse psicossomatizar? É quando a gente tenta guardar aquela emoção, ou muitas vezes a gente não sabe o que fazer com aquela emoção, e aí o nosso corpo começa a apresentar alguns sintomas. E muitas vezes o acúmulo de tempo com esses sintomas pode fazer com que a gente desenvolva uma doença. E aí, esse dado da Organização Mundial, né, do aumento dos casos de depressão, de síndrome do pânico, reforçam essa teoria. Só que muitas vezes a gente peca no antes. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, ela é uma forma preventiva que nós podemos adotar na nossa vida para de alguma maneira, nos blindarmos de um adoecimento, mesmo quando a gente está vivendo uma situação tão adversa como a de hoje. E aí, você pode estar se perguntando assim, mas Michele, eu não acho, né, que eu adoeci, eu realmente não consigo enxergar que com todas essas mudanças que houve, eu estou afetado ou não, né? Eu não tenho essa percepção. Então, vamos lá. Eu queria que vocês fizessem uma pequena reflexão para saber se vocês, por acaso, estão apresentando algum tipo de sintoma emocional que pode vir a se psicossomatizar e talvez virar uma doença. Então, eu vou explicar para vocês. Uma das coisas que normalmente muda quando a gente está num movimento de estresse muito grande é o nosso sono. Então, ou a gente dorme demais, ou a gente dorme de menos. Ou a gente acorda várias vezes ao longo da noite. Essa característica do interrompimento do sono já mostra uma carga de estresse mental que faz com que você bloqueie ou que você tenha um sono em demasia. Então, esse é um dos sintomas que você pode observar se você está tendo, ou até mesmo alguém da sua casa, da sua família. Segundo sintoma que normalmente também acontece é a alimentação. A relação que a gente tem com o alimento, ela tem um fundo emocional, né? Na verdade, aliás, muito de como nós comemos está carregado das nossas características emocionais. E aí, um outro dado também é o quanto as pessoas ganharam peso na pandemia, mesmo aquelas pessoas que já eram sedentárias. Então, não foi só aquelas pessoas que se exercitavam, parou de se exercitar e por isso ganhou peso. Não, tem muitas pessoas que já tinham uma vida sedentária e engordou. Provavelmente, essas pessoas começaram a consumir mais alimentos. E há uma tendência de quando esse consumo ele é emocional, ele optar por alimentos que sejam mais doces ou alimentos que sejam mais gordurosos. Por quê? Porque o processamento desse alimento no nosso corpo é mais rápido e automaticamente ele libera no nosso organismo um hormônio do prazer. Então, muitos de nós comemos para nos dar um pouco de prazer, né? Principalmente quando nós estamos frustrados. Esse é um segundo sintoma que a gente tem que prestar bastante atenção se não está acontecendo conosco, porque o aumento disso pode desencadear futuramente numa doença emocional. Terceiro fator de muita atenção é o nosso estado de humor. Então, todos nós, existem pessoas que são mais nervosas, existem pessoas que são mais calmas, isso tem a ver com o nosso perfil. Porém,
quando a gente se depara com uma situação de estresse, o nosso estado de humor, ele sofre alguma alteração. Ou nós ficamos muito fechados, né, no sentido de pouca disposição para interagir com as nossas tarefas, interagir com outras pessoas, ou, ao contrário, nós ficamos muito irritados, ou seja, nós perdemos a paciência facilmente. Isso também, a longo prazo, pode se tornar um problema crônico que venha a causar uma doença. Então, se por acaso vocês estão vivendo algum desses 3 fatores, ou até os 3 fatores juntos, é um ponto de atenção. É um ponto para vocês refletirem o quanto realmente não é necessário vocês aumentarem o nível de inteligência emocional de vocês para se prevenirem de futuras doenças. E tem aquelas pessoas que, de fato, já desencadearam uma doença, seja a depressão, seja o pânico, e nesse momento a situação faz com que esses sintomas estejam mais fortes, ok? Outros sintomas que normalmente também aparecem são dores de cabeça, doenças de pele, então às vezes a gente começa com uma irritação na pele, dores no estômago, né, que é a nossa gastrite, que todo mundo conhece, a gastrite nervosa. Esses são outros sintomas que mostram que o nosso organismo está numa carga de estresse, que se a gente não fizer um rompimento nessa carga de estresse, ele vai se tornar crônico. E uma vez que ele se torna crônico, a nossa carga de hormônios é muito grande. Por exemplo, tem um hormônio chamado de cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí, quando ele tem uma quantidade grande no nosso corpo, ele começa a desencadear problemas. Às vezes, até o diabetes é um dos problemas que é ocasionado pelo excesso de cortisol no organismo, que normalmente acontece pelo estresse mal administrado, pelo estresse crônico, que a gente chama. Então, fiquem atentos se hoje vocês estão vivendo algum desses sintomas, porque isso é um ponto de atenção. E aí, vamos falar então onde é que a inteligência emocional entra neste caso. A inteligência emocional, ela é um tipo de inteligência diferente de todas aquelas outras que a gente aprendeu na escola. Então, na escola, a gente aprendeu a inteligência linguística, a inteligência de oratória, a inteligência sinestésica, né, através da atividade física. E aí, depois que nós terminamos a escola, de alguma maneira, essas janelas de aprendizado se fecham. A inteligência emocional, ela é um tipo de inteligência que você vai poder desenvolver por toda a vida. E você desenvolve a inteligência emocional através do seu córtex pré-frontal. O que significa isso? É através da racionalização. Então, quanto mais você tem a capacidade de entender os fatos e racionalizá-los sem ceder ao impulso da emoção, mais você tem um controle emocional e menos vulnerável você fica a essas situações de estresse. E aí, quando a gente fala de inteligência emocional, existe um grande autor chamado Daniel Goleman, que ele foi quem pesquisou o assunto começou a pesquisar o assunto há 30 anos atrás. E ele divide a inteligência emocional em 4 esferas. A primeira esfera, que tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora, a maneira como a gente lida com tudo que está acontecendo, se chama autoconhecimento. Eu acredito que, de alguma maneira, a gente até no dia a dia acaba ouvindo as pessoas falarem, né? Porque você tem que desenvolver o seu autoconhecimento, porque o autoconhecimento vai te ajudar na carreira, o autoconhecimento vai te ajudar a ter mais equilíbrio. E isso, apesar de estar no senso comum, é uma verdade. Então, quanto mais a gente aumenta o nível
de conhecimento sobre nós, mas nós entendemos as nossas fraquezas, os nossos pontos de melhoria. E aí, racionalmente, você consegue fazer a gestão desses pontos. Por isso que o autoconhecimento é o alicerce, né, de tudo isso. Muitas vezes, as pessoas acreditam que se conhecem pelo o que ela ouve sobre ela lá fora, né? Então, muitas vezes a gente recebe a referência da família, recebe uma referência do nosso chefe, dos nossos amigos, de como nós somos, mas não necessariamente isso é uma verdade. Autoconhecimento é muito mais profundo do que isso. E ele, de fato, vai nos ajudar a ter um controle de algumas situações. E quando a gente fala em controle, existe alguns perfis comportamentais que gostam mais de ter o controle e outros que são mais flexíveis. Então, por exemplo, existem pessoas que... E aí avaliem se vocês são essas pessoas, tá? Vamos lá. Tem pessoas que, se eu falar assim, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite para você vir aqui em casa, hoje à tarde, às 18 horas, para tomar um café. E no café eu vou fazer um bolo de banana para a gente comer. Essa pessoa que ouviu essa mensagem, ela virá para esse café aqui em casa e ela vai chegar pontualmente às 18 horas. Se por acaso eu mandar alguma mensagem para ela falando assim, olha, eu vou atrasar um pouquinho porque eu tive que passar no mercado para comprar algum ingrediente que faltou. Essa pessoa já vai se sentir tensa, já vai ficar aborrecida, porque ela gosta de que as coisas funcionem exatamente como foi combinado, mesmo sendo um café da tarde, né? Algo que é para interação, algo que é para relaxar. E aí, quando essa pessoa chega às 18 horas em ponto, ou um pouco mais tarde, porque eu pedi que ela se atrasasse, e ela se depara com a mesa do café, e ela percebe que o bolo que eu fiz no final não foi de banana, mas foi de laranja, porque não tinha banana no mercado, ela se choca novamente, porque ela tinha se preparado para comer o bolo de banana e não o bolo de laranja. Isso é só um exemplo. Mas, de acordo com o perfil de cada um de nós, a gente lida com as mudanças de forma diferente. Tem pessoas que são mais flexíveis, tem pessoas que são menos perfeccionistas. E aí, quando elas se deparam com um processo de mudança, como o que nós estamos vivendo, esse processo se torna menos ameaçador. Porém, todos nós, sem exceção, aqui eu acho que tem aí umas 74 pessoas ouvindo a nossa live. Dessas 74 pessoas que estão ouvindo a live, todas gostam de sentir o controle da situação. Umas mais, outras menos. E aí vocês falam assim, Michele, mas por que as pessoas gostam de sentir que a situação está sob controle? Aí eu vou responder para vocês lá do ponto de vista da psicanálise, né? Não do ponto de vista da inteligência emocional. Do ponto de vista da psicanálise, o controle, ele tem a ver com... Eu acho que vocês já até ouviram falar algo assim. A criança, ela percebe o amor dos pais através do limite. Tem criança que implora pelo limite como um pedido de saber que ela é amada. E, mentalmente, é isso mesmo que acontece. Então, toda vez que a gente se depara com o controle, a gente lida com a sensação de amparo, de segurança. Porque se há um limite, eu consigo enxergar até onde aquilo vai acontecer, ou até onde eu posso ir. E aí, essa sensação de controle e essa segurança faz com que a minha carga de estresse diminua.
Porém, quando a gente fala na vida adulta, né? Isso é quando nós somos crianças. Mas quando nós somos adultos, a gente se depara com a triste realidade que nós temos pouco controle sobre as coisas, né? A gente não tem controle nem sobre se hoje vai ter sol, vai fazer sol, ou se 8 horas da noite vai estar frio. Então, o quanto a gente tem inteligência emocional para lidar com as frustrações de não ter o controle em tudo, faz com que a gente se torne mais maduro emocionalmente. E muitas vezes, quando a gente tem essa necessidade de controle e se depara com uma situação que muda a nossa rotina profissional e muda a nossa rotina pessoal, faz com que em nós desperte uma sensação de desamparo. E essa sensação de desamparo faz com que a gente busque uma referência, né? Então, lá atrás, quando nós éramos pequenos, nós buscávamos essa referência no pai ou na mãe, de que olha, estou me sentindo em desamparo, o que eu faço agora? Para piorar a situação, quando a gente se sentiu fora do controle e foi em busca desta orientação, para o mundo, tudo era muito novo. Então, as informações que vieram de fora eram informações diferentes umas das outras, informações novas, informações que normalmente nos deixaram, né, ainda mais ansiosos, ainda mais com a sensação de desamparo, de descontrole. E automaticamente isso faz com que a nossa carga de estresse se eleve. E aí, se a gente entra nesse ciclo, nesse looping, automaticamente esse estresse vai se tornar crônico. Então, a primeira parte da nossa live é falar com todos que estão nos ouvindo que o projeto Muda que o Mundo Muda é um projeto no intuito de fazer a gente novamente encontrar este controle, entendendo que este controle não está do lado de fora, mas está na nossa capacidade de flexibilidade. E vou além, aí indo para a filosofia, né? Não é nem para a psicanálise, nem para a inteligência emocional. Mas não só na nossa capacidade de ser flexível, mas também na nossa capacidade de lidar com as incertezas. E isso vai depender do nosso grau de esperança. Cada um de nós lida com o subjetivo de formas diferentes. Eu acredito que na SEB, a maioria dos colaboradores sejam bem racionais, né? Até porque estamos falando de uma empresa de tecnologia. Michele, acho que você mutou aí acidentalmente. Você ativou o mudo acidentalmente aí. Tá. Estão me ouvindo agora? Tá me ouvindo, Cristiano? Sim, agora sim. Tá bom. Então, voltando. Muitas vezes, essa sensação de desamparo, ela é administrada pela nossa capacidade de flexibilização. E, além da capacidade que nós temos de ser flexível, ela também tem a ver com o quanto nós conseguimos lidar com coisas que são subjetivas. Muitas vezes, a gente tem que esperar um período para que a gente tenha uma resposta. Vocês trabalham com tecnologia e entendem que muitas vezes é assim, né? Então, quando o cliente liga e fala assim, olha, deu um erro aqui no meu sistema, você primeiro precisa entender o que é este erro para que você consiga corrigir este erro, essa programação, para que, de fato, o cliente volte a operar o sistema. A princípio, para aquele cliente que está se deparando com o erro, ele ignora
a tecnologia, assim como vocês entendem ela profundamente. Então, aquele subjetivo que ele tem que lidar de, olha, meu sistema travou, ele vai funcionar, ele não vai funcionar, ele busca uma referência em vocês. Felizmente, vocês têm conhecimento suficiente sobre o assunto para poder dar a ele a segurança que ele está precisando. Mas, se por acaso você virar para ele e falar assim, olha, esse erro é novo, então nós teremos que fazer uma análise aqui internamente para que a gente consiga arrumar este problema e fazer o sistema funcionar novamente. Quando você diz isso para o cliente, ele sente uma sensação de desamparo. E aí, se ele tiver esperança, se ele realmente acreditar que vocês conseguem fazer isso, ele vai esperar até que as coisas se resolvam. Esperar entre aspas, né? Porque o cliente ele não tem muita paciência. Mas nós também somos assim. E aí, a gente precisa tomar cuidado para entender o quanto, e aí ter autoconhecimento, para entender o quanto a nossa falta de flexibilidade pode fazer com que a gente, em situações como esta que a gente está vivendo, a gente acabe rompendo. Então, quando a gente fala de resiliência, né, a resiliência para a engenharia é a capacidade que um material tem de, através de uma pressão que ele recebe, seja o calor, seja a força, esse material tem a capacidade de se transformar sem romper. E nós também somos assim, né? Alguns de nós, mediante a uma grande força, por sermos muito rígidos, essa força faz com que a gente rompa. E aí esse rompimento, normalmente, ele vai ser um dos sintomas que eu disse para vocês e, ocasionalmente, uma doença. Então, nós temos que olhar para o nosso autoconhecimento e entender se nós realmente somos pessoas que têm esse grau de flexibilidade para lidar com essa adversidade. Esse é um ponto pessoal. Agora, vamos tocar no outro assunto, que também é que agora é a segunda parte desta live. Vamos falar de home office, que é uma outra situação que a maioria de nós está vivendo. E isso também exige que nós sejamos mais flexíveis, né? Por quê? Porque quando a gente trabalha fora de casa, é mais fácil para a gente manter o papel profissional. Então, vamos pensar assim, cada um de nós que está ouvindo aqui a live exerce diversos papéis na vida. Então, nós somos pais, nós somos filhos, nós somos cônjuges, nós somos amigos, nós somos chefes, nós somos funcionários. E todos esses papéis, eles se encaixam em determinados cenários. De repente, o mundo lá fora disse assim, você vai viver todos os papéis dentro de um único cenário. E com todas aquelas pessoas que fazem parte apenas do seu cenário familiar. Isso, para nós, mentalmente, é confuso. E traz um desafio de a gente separar os nossos momentos da vida. Então, antes era mais fácil, nós tínhamos um cotidiano onde acordávamos, íamos para um lugar, executávamos as nossas atividades neste lugar, encerrávamos aquele expediente e voltávamos para o nosso lar. Esse movimento faz com que mentalmente a gente tenha uma organização maior. Quando a gente tem que executar tudo no mesmo ambiente, a nossa mente ela tem uma carga de exigência maior. E dependendo de como a gente interage com as pessoas que estão à nossa volta,
fica mais difícil de a gente executar esses papéis separadamente. E isso faz com que a gente sofra. A gente sofra pela desorganização do momento. Então, um dos desafios que a gente tem no home office é construir um cotidiano. Construir um cotidiano que seja minimamente semelhante àquele que o modelo mental já está adaptado. Porque se você for trabalhar o home office num modelo totalmente diferente do que você estava habituado, você de novo está trazendo uma carga de estresse para o seu organismo. E aí, essa carga de estresse, se ela for crônica, como eu expliquei agora há pouco, vai desencadear algum tipo de sintoma. E esse sintoma, com o passar do tempo, pode vir a se tornar uma doença. Então, é muito importante que a gente tenha a preocupação de construirmos rotinas dentro deste novo contexto que nós estamos vivendo. Lembrando que essa rotina, ela é semelhante, mas não é igual a que nós vivíamos antes. E por que a gente tem que lembrar disso? Porque se nós não formos flexíveis para lidar com essa rotina semelhante e não igual, a gente sofre. E aí, sofrendo, a gente aumenta a nossa carga de estresse. Quando a gente fala de home office, daqui a pouco eu vou perguntar para vocês, eu vou abrir para perguntas, mas um ponto que eu tenho notado em todos os meus clientes é a comunicação, né? O grande desafio é como manter uma comunicação sadia com pessoas que estão longe de mim. Felizmente, vocês trabalham com tecnologia e, de alguma maneira, estão mais adaptados a fazer essa comunicação remotamente do que o restante do mercado de trabalho. Então, parabéns para vocês, vocês saem na frente nessa corrida. Porém, a comunicação, ela muitas vezes está relacionada ao nosso hábito. E aí, por exemplo, quando eu sou um líder, eu posso achar que pelo hábito de eu ter a minha equipe sempre perto dos meus olhos, quando ela não está perto dos meus olhos, apesar da comunicação estar fluindo adequadamente, eu fico com a sensação de que não está dando certas coisas, porque eu não estou vendo ali as 8 horas por dia, porque eu só estou vendo em determinadas reuniões, em determinados contatos que eu faço com a minha equipe remotamente. Então, se eu tenho autoconhecimento, eu consigo perceber se o meu olhar para a comunicação no trabalho, ele está carregado de emoção, porque é a minha vontade de estar perto da equipe, ou se de fato o processo de comunicação está com ruído. E aí eu tenho que corrigir. Essa comunicação, ela precisa ser atendida. Por quê? Se a gente já mudou todo o cenário de trabalho e a gente acredita que esta comunicação não está funcionando, a gente rompe totalmente as chances de conseguir fazer com que esse trabalho flua adequadamente. Então, um ponto de atenção para todos nós é, se eventualmente na nossa rotina de trabalho está faltando informações, a gente precisa ir em busca dessa informação. A gente não pode deixar com que esse ruído se amplifique, porque se ele se amplificar, ele vai despertar em nós outras emoções. Por exemplo, eu tive a oportunidade de conversar com alguns profissionais de outras empresas que me disseram assim, Michele, eu estou com a sensação de que agora que eu estou trabalhando em casa,
meu trabalho não é tão importante. Eu estou com medo do meu chefe achar que eu não estou trabalhando e eu ser dispensado. Eu estou com essa sensação porque a gente não fala mais como nós falávamos antes. E aí, esse profissional, ele tem que ter autoconhecimento para perceber se isso é uma insegurança dele e ele precisa usar a comunicação para entrar em contato com esse gestor e entender se realmente esse gestor está se sentindo assistido, se ele acha que a atividade dele não está sendo bem executada, para que ele diminua essa carga de ansiedade e consiga trabalhar sem esse medo de achar que não tem utilidade para a empresa, né? Então, isso é muito importante, que a gente entenda quais são os ruídos na nossa comunicação no home office e vá em busca de eliminar esses ruídos. Então, se vocês têm dúvidas aí, aproveitem para esclarecer essas dúvidas, seja qual for. É muito importante para diminuir a sua carga de estresse. E aí, vamos entrar no detalhe do projeto Muda que o Mundo Muda. Esse projeto, eu tive uma reunião com a diretoria da SEB há algumas semanas atrás, e o projeto, ele tem como objetivo dar um suporte para toda a equipe SEB. Que suporte é esse? Esse suporte nós queremos melhorar a nossa comunicação, mesmo à distância. Essa comunicação, ela tem como objetivo saber quais são os desafios que vocês estão enfrentando nesse momento. Nós sabemos, aqui como eu disse na live, que existem muitos desafios. E é importante que a gente se una, que a gente troque essas informações para que a gente consiga passar por este momento com uma sensação menor de desamparo, que a gente consiga ter um controle melhor dessa situação. E para isso a gente precisa conversar. E aí você fala assim, Michele, então essa live hoje vai durar a noite toda, né? A gente vai varar a madrugada. Se a gente for para conversar com todos nós, como cada um está sentindo, a gente não termina hoje. Calma. Todo mundo vai conseguir tomar o café da tarde, que eu falei agora há pouco. Como que a gente vai fazer isso, né? Parte do projeto envolve uma ferramenta que se chama pesquisa de clima. Essa pesquisa de clima, ela tem um padrão comum a todas as pesquisas de climas que existem no mercado e ela tem pontos que a gente chama de variáveis emocionais. Então, assim como eu falei para vocês que existem alguns sintomas que muitas vezes a gente nem percebeu, mas que ele pode desencadear no futuro uma doença, a nossa pesquisa ela tem dois olhares. Ela tem um olhar para a comunicação e ela tem um olhar para a emoção. Então, a partir de amanhã, vocês vão receber um link dessa pesquisa e aí vocês terão uma semana para responder essa pesquisa. Com os dados que a gente receber nela, a gente vai fazer uma análise, a nossa consultoria vai fazer uma análise. Um outro ponto importante, essa pesquisa, ela é sigilosa, ou seja, nossa consultoria vai receber as informações e vai fazer uma análise macro. Essa análise macro será reportada para a SEB, para que internamente o projeto Muda que o Mundo Muda possa dar alguns suportes macros para a equipe. O suporte individual, quem fará será a nossa consultoria. Então, se lá na pesquisa, conforme você responder, você observar que você gostaria de uma orientação individual, você vai colocar isso na sua pesquisa. E aí, essa orientação individual será feita por nós, pela consultoria. E isso será confidencial, tá? Então, a gente não vai falar, olha, SEB, o seu colaborador X pediu uma orientação individual do ponto de vista emocional. Esse detalhe não é importante.
Para a SEB, é importante que a gente analise como o grupo está e o que a empresa pode fazer para dar suporte neste momento. Então, a nossa ação individual, quanto consultoria, é também dar esse suporte individual, caso vocês queiram, mas de uma maneira reservada, para que você também se sinta mais confortável, caso você avalie que você precise desse suporte, ok? Bom, então o projeto Muda que o Mundo Muda é uma proposta para todos vocês, para que a gente se fortaleça primeiro em nós mesmos, para que a gente consiga lidar com o mundo lá fora. Então, quanto maior o nosso nível de autoconhecimento, quanto maior o nosso nível de inteligência emocional, mais fácil será lidar com o mundo lá fora. Então, a gente muda e o mundo muda também, ok? E aí, agora, eu vou abrir para vocês, a gente está aí com 40 minutos de live, eu vou abrir para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram fazer algum tipo de pergunta para mim sobre o assunto que nós estamos falando. E se depois surgir alguma dúvida, vocês queiram também colocar na pesquisa, lá haverá esse espaço para que vocês coloquem lá também a dúvida de vocês, ok? Então, vamos lá. Cristiano, de tudo que eu falei, você tem alguma dúvida? Michele, eu acho que assim, eu queria fazer uma pergunta, né? Do ponto de vista, você falou do ponto de vista emocional, quais os riscos de eu não prestar atenção nesses sinais de estresse? Ou seja, se eu negligenciar os sinais de estresse que meu corpo está dando, como, por exemplo, eu não estar dormindo direito, ou eu estar comendo fora de horário, quais são os riscos em decorrência disso, os riscos emocionais? Olha, existe o risco do adoecimento, né, de fato. Então, sim, eu posso desenvolver uma síndrome do pânico, eu posso desenvolver uma depressão, isso, os riscos emocionais. E aí, eu digo que também existe o risco social. O risco social é de eu trazer para as minhas relações, seja a minha relação profissional, seja a minha relação pessoal com a minha família ou com os meus amigos, eu trazer uma carga de conflitos. Porque esse estresse, com o passar do tempo, ele vai afetar o meu comportamento. E a tendência é que esse meu comportamento não seja compreendido pelas pessoas com quem eu me relaciono. E automaticamente essas relações, elas vão ficar contaminadas. E aí, obviamente, eu teria uma carga de conflitos nessas relações. Pessoal que quiser perguntar, lembra de desativar o mudo, tá? Que eu ativei o mudo de todos. Tá. Guilherme, tem alguma dúvida que você gostaria de esclarecer? Oi, Mi. Parabéns primeiro, foi sensacional aqui a sua explicação. E a gente já fica pensando, né? Nossa, será que eu estou dormindo direito? Será que eu estou com bom humor? A gente começa a refletir algumas coisas, né? Será que minha paciência está acabando? É muito interessante. Eu queria entender um pouco sobre o projeto. Hoje a gente fez a live, agora vamos tirar nossas dúvidas. Amanhã começa a pesquisa, que vai durar uma semana, é isso? Para responder. Quando acabar a pesquisa, eu entendi que você vai falar individualmente, é lógico, com quem quiser, mas você vai entrar em contato com todas as pessoas da SEB que quiserem conversar com você. É isso? Para dar uma orientação de como ele pode melhorar. É isso? Quem tiver interesse, exato, em receber uma orientação individual, a gente vai marcar uma sessão pelo Zoom ou por outra plataforma mesmo, pelo WhatsApp Vídeo, eu e a minha equipe,
com o intuito de, nesta sessão, a pessoa poder esclarecer quais são as dúvidas que ela tem emocional, e aí ela receber uma orientação de qual é o plano de ação que ela pode adotar para que ela ou se previna, né? Como eu disse, né? O ideal é que a gente use a inteligência emocional de forma preventiva, ou ainda, caso ela já tenha algum sintoma ou já tenha algum quadro de adoecimento, ela possa buscar um acompanhamento adequado para aquilo que ela está apresentando. Então, a gente, como terapeuta, a gente olha para o ser humano do ponto de vista bio, psico e social. Biológico, né? O psicológico e o social, que são as interações. Muitas vezes, pode ser que através desse contato que a gente tenha com o colaborador que deseja uma orientação individual, a gente perceba que a demanda dele, nesse momento, é uma demanda mais do biológico, ou, de fato, é uma demanda psicológica, é uma demanda mais emocional. Ou não, a demanda dele, neste momento, está muito mais voltada para a interação social, para questões da carreira, para conflitos que ele apresente, que ele pode tratar muito mais com uma comunicação assertiva, com uma orientação voltada para o comportamento e não uma orientação voltada para as emoções. Ou, às vezes, ele pode apresentar uma necessidade de uma orientação mais voltada para o biológico. Ou ele apresenta os três, também não tem problema nenhum. O importante dessa interação para aquelas pessoas que quiserem uma sessão individual, será uma sessão de 30 minutos, mas realmente a pessoa fala assim, olha, hoje eu sinto dificuldade nesses aspectos. E aí ela vai receber a orientação para que ela saiba quais são os passos que ela precisa dar a partir da demanda que ela tem. Fora isso, o projeto ele também terá uma orientação global. Então, ou seja, o resultado da nossa pesquisa vai gerar um documento, né? Que a gente vai, através deste documento, passar algumas orientações que sejam comum à necessidade de todos, tá? Então, aquelas pessoas que são mais reservadas, que eventualmente falarem, eu não gostaria de uma sessão individual, vocês também, só pelo fato de responderem à pesquisa, terão acesso a algumas informações gerais de como vocês podem cuidar, neste momento, desse biopsicossocial, ok? Mais alguma dúvida? Entendi. Agora, Michele, eu acho que é importante, você falou na apresentação, de que essa conversa com você, ela vai ser uma conversa totalmente reservada. Na verdade, a SEB, como empresa, não vai nem saber quem consultou você, tá certo? Então, a gente quer que todo mundo fique muito à vontade para entrar em contato com ela direto, isso aí ela vai mostrar o caminho depois, mas que fique muito à vontade para realmente, eu estou sentindo uma angústia aqui dentro, me dá um não sei o quê, aí para que converse com a Michele, e essa informação ela não vai nem passar para a diretoria, nem para a SEB de forma alguma. O que nós vamos saber olha, a maioria das pessoas está com essa característica, algumas pessoas estão com essa característica, e aí a gente vai ver o que a gente pode melhorar como empresa. É isso, né, Michele? Isso mesmo. Então, deixa eu explicar. Lá na pesquisa que vocês vão responder, vai ter uma pergunta no final, se vocês gostariam de receber um atendimento individual. As pessoas que colocarem que gostaria de receber esse atendimento, quando elas preenchem a pesquisa, elas vão colocar o contato delas. E aí, a nossa consultoria vai entrar em contato por telefone para fazer um agendamento dessa sessão individual. E aí nós vamos fazer essa sessão individual no dia e no horário que vocês tiverem disponibilidade, ok? Então, a gente vai ter um cronograma de atendimento individual. Esse cronograma,
A gente vai divulgar quais são as semanas que nós faremos os atendimentos individuais, só que só você e a nossa consultoria vai saber quem quis fazer o atendimento individual e só o terapeuta que atender vocês vão saber qual é o conteúdo que foi tratado individualmente, ok? O Boto, você tem alguma pergunta? Tenho sim, Cristiano. Oi, Michele, meu nome também é Guilherme, ou conhecido aqui dentro da empresa como Boto, tá? E eu tenho uma pergunta para você. Qual que é o escopo dessa orientação? Será apenas uma sessão e o resultado, né, de acordo com a análise dessa sessão, ou será semanal por um período? Como é que vai funcionar isso, mais ou menos? Então, vamos falar assim, Guilherme. Digamos que nessa orientação, a pessoa fale assim, eu entendo que um atendimento terapêutico seria interessante para mim. Então, a gente vai mostrar para essa pessoa alguns caminhos que ela poderia ter esse atendimento terapêutico. Primeiro caminho, a gente pode, nós, quanto consultoria, podemos oferecer esse atendimento com desconto especial para o funcionário SEB. Mas digamos que o funcionário fala assim, olha, neste momento eu não gostaria de investir nisso. Então, para aqueles funcionários que hoje têm algum tipo de convênio, tem algum tipo de assistência médica, ele pode ir buscar esta orientação via um médico do convênio, um terapeuta do convênio. Né? Normalmente o convênio libera 10 sessões. Ou se ele falar assim, não, Michele, eu não tenho convênio, mas eu também não gostaria de fazer particular, eu gostaria de uma fonte que seja confiável, mas que seja gratuita. Nós também vamos orientar esse colaborador quais são as fontes onde ele pode buscar esse tipo de trabalho gratuitamente, tá? Isso a gente vai divulgar para todos os colaboradores. E aí cada um vai poder buscar ou não esse recurso. Tá, legal. E o escopo dessa orientação não fica limitado apenas a home office e quarentena, se viermos a entrar em terapia, por exemplo. Não, hoje a maioria, né, dos terapeutas já estão trabalhando nos dois formatos, tanto no formato presencial quanto no formato online. Aí vai depender do quanto cada pessoa se sente mais segura, né? Se ela prefere o atendimento presencial ou se ela prefere o atendimento online. A nossa fase do projeto aqui, que é o projeto Muda que o Mundo Muda, essa sessão de 30 minutos de orientação, ela será uma sessão online. Tá legal, obrigado. Tá? Agora, se a pessoa quiser continuar o processo, se ela falar assim, não, eu quero continuar com uma orientação, seja uma orientação do ponto de vista emocional, do ponto de vista comportamental, aí ela vai poder escolher se ela quer um processo online ou se ela quer um processo presencial. Michele, Gui, dá licença, eu acho que você quis perguntar em relação ao escopo, ou seja, o home office está ok, mas familiarmente, na minha família eu estou com problemas, ou no meu pessoal eu estou com problemas. Eu acho que é até esse nível de orientação, não é isso que você está perguntando, Gui? Se você vai ter uma orientação geral em relação a todos os ambientes, não apenas em relação a home office. Também, aqui na primeira pergunta também ficou respondido, mas também tem a ver com isso. Deixa eu aproveitar para fazer um adendo. A pesquisa de clima, vocês vão notar que ela está relacionada a assuntos profissionais e a assuntos pessoais. Todos os assuntos que estiverem dentro da pesquisa de clima podem fazer parte desse processo de orientação que eu estava explicando agora. Então, digamos que eu tenho uma demanda que está muito mais voltada para a minha comunicação no trabalho. Eu posso falar assim, eu gostaria de uma sessão para falar da minha ansiedade ou do meu desconforto em relação à comunicação hoje no home office, com relação ao meu chefe, com relação à minha equipe? Pode também. A nossa consultoria, ela tem essa vertente.
A nossa consultoria, ela tanto trabalha o atendimento pessoal, como trabalha o atendimento de carreira. Legal. Legal, Michele, obrigado. Nada. Mais alguma coisa, alguma dúvida que vocês tenham? Não? Bom, então eu vou encerrando por aqui a nossa live. Quero agradecer a todos a participação, por estarem aqui presentes, por falarem perguntas, né? Eu acho que isso é muito importante. Quero parabenizar a SEB por este projeto. Infelizmente, não são todas as empresas hoje no mercado de trabalho que estão com esse olhar atento aos seus colaboradores. Então, parabéns por vocês estarem com esse olhar. A equipe SEB se sinta privilegiada por isso, porque como consultora de carreira, eu realmente afirmo para vocês que isso não é comum. Infelizmente, ainda é a exceção no mercado de trabalho. E quero reforçar o convite a todos para que amanhã vocês participem dessa pesquisa de clima. Lembrando que vocês vão ter uma semana para responder a pesquisa. Então, se vocês quiserem responder no final de semana, se vocês quiserem responder na semana que vem, vocês terão esse tempo de resposta, tá? E convidar todos que se sentirem confortáveis para assinalar lá na pesquisa de clima que você assinalar não, para colocar lá na pesquisa de clima que vocês gostariam de receber um acompanhamento individual, se vocês se sentirem confortáveis com isso também, ok? Muito obrigada, foi um prazer aí conversar esse final de tarde com vocês e coloco a Amy Vasconcelos à disposição de vocês no que vocês precisarem, seja em aspecto pessoal, seja em aspecto de carreira. Como eu disse, hoje nós temos competência para dar suporte nestes dois ambientes, ok? Uma boa tarde a todos, até mais, a gente volta a se encontrar depois da pesquisa. Michele, muito obrigado, você foi sensacional, em nome de todo mundo aqui da SEB. Eu queria agradecer a você, em nome da diretoria da SEB, dos colaboradores da SEB, de todo mundo. Que pedrada que você deu aqui, sensacional. Amanhã, gente, cedinho, nós já vamos colocar a pesquisa e quem tiver a fim de ganhar esse presente aí que a SEB está dando, responde a pesquisa com carinho, com vontade. Não é uma coisa obrigatória, mas é uma coisa que eu tenho certeza vai fazer bem para você. Então, vamos incentivar todo mundo a responder a pesquisa, vamos responder a pesquisa. Obrigado por todo mundo estar aqui na sala, parabéns por todo mundo que esteve aqui na sala. E, galera, vamos para cima, que depois vamos ter a nossa conversa individual aí com a mim, tá bom? Um beijo para todo mundo e fiquem com Deus. E amanhã a gente manda o nosso recado. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.